É importante sabermos que, como cristãos, nós não podemos ficar fechados em uma bolha, né? E fechados em uma caixa e não querer prestar atenção em toda a Bíblia, porque nós sabemos que as festas de Israel levam a um significado profético, porque elas apontam para Cristo, para o nosso Cordeiro, também para a vinda de Jesus, que vem buscar a sua igreja. E as festas bíblicas, elas foram ordenadas pelo Senhor. Não que nós devemos cumprir a cultura judaica, não, mas tem um significado profético que nós não devemos deixar passar. E Cristo cumpriu as 4 festas comemoradas na primavera, que foi no tempo exato que foi designado para essa celebração, que é segundo o calendário bíblico. Então isso quer dizer que uma vez que esse ciclo de festa da primavera foi cumprido por Cristo em sua primeira vinda, então também o ciclo de festa do outono, que será cumprido no futuro, como os eventos relacionados na segunda vinda de Jesus Cristo. Para que você venha entender sobre Yom Kippur, eu preciso dar essa introdução. Então as festas são que Jesus cumpriu na primavera: Páscoa, Pães Ázimos, Primícias e Pentecoste. Na Páscoa, Jesus ele foi morto. Jesus ele se entregou na cruz e morreu por todos nós. Nos Pães Ázimos, Jesus ele foi sepultado, né? E em primícia, Jesus ressuscitou. Por isso que Jesus é a primícia dos que dormem. E em Pentecoste, Jesus derramou o seu Espírito Santo. Ele cumpriu, então, 4 festas que é chamado das festas de primavera. Jesus cumpriu essas 4 festas, mas são 7 festas. Jesus cumpriu ao pé da letra. Falta cumprir 3 festas, que é a festa das trombetas, que se refere ao arrebatamento da igreja. E é a festa em que os judeus, é o primeiro dia do ano, está se iniciando o ano, chama-se Rosh Hashanah, cabeça do ano, que é um dia em que a trombeta é tocada, e aí 10 dias depois é o dia que se chama Yom Kippur, dia da expiação, onde todos eles têm um dia de convocação geral para o jejum e para o arrependimento. Tabernáculos é a festa, essa é a última festa que Jesus vai cumprir, que refere-se ao milênio. Mas tabernáculos, profeticamente, é que Cristo tabernaculou entre nós. Cristo hoje mora em nós, né? Então eu quero explicar agora, seguir aqui nesse estudo sobre o que significa também a festa do Yom Kippur. Yom Kippur é uma das festas que é mais importante para o judaísmo e ela é comemorada no dia 10, que fica aí no dia 10 de Tishrei, de setembro para outubro, no nosso calendário. Em 10 dias depois do Yom Teruah, que é a festa das trombetas, que é o Rosh Hashanah, que é o início do ano, que se chama cabeça do ano. E essa festa ela é conhecida como dia da expiação, dia do perdão e dia do jejum. A palavra expiação ela significa reconciliar, restaurar, tornar-se um só, recomeçar. Existe a necessidade da gente recomeçar, da gente reconciliar. Isso não é só para o judeu, isso também não é só para um dia, isso é para todos os dias. Só que esse dia é um dia especial porque não é todos os dias que vai se ter 24 horas só para estar tendo uma autoanálise e se santificando. Isso também não é proibido para o cristão jejuar. Os 10 dias que se seguem após a festa das trombetas de Yom Teruah até o Yom Kippur, eles são marcados pelo arrependimento, que eles iam confessar suas faltas, perdão de ofensas, e também eles teriam nesses 10 dias, até chegar o dia do Yom Kippur, uma aproximação maior com Deus, até chegar o dia que seria de 24 horas de jejum. E aí esses dias são conhecidos como os 10 dias de arrependimento. E é significativo o fato de que arrependimento vem antes da redenção e do perdão, que é
e Yom Kippur, que são esses 10 dias que antecedem o dia do Yom Kippur. E Yom Kippur é o dia que o Senhor, após avaliar os atos de cada um, no início do ano, que é Rosh Hashanah, é uma convocação e também é um jejum de 24 horas sem comida e sem bebida. Então, por esse motivo, o Yom Kippur ele é considerado o dia mais santo e solene do ano. A intenção dessas proibições, ela é de afligir, ela é de oprimir, a intenção é de humilhar e mortificar o corpo e a alma. Em Números 29, 7, diz: E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, humilhareis a vós mesmo, nenhum trabalho fareis. Em Israel, o Yom Kippur, ele é o único dia do ano em que todo o país para, tudo é fechado. Até os transportes também são imobilizados e as estradas também ficam vazias. Quem dera também se os outros países também tivessem um dia de parada só para buscar o Senhor e de santificação em Deus e de autoanálise. A primeira vez que isso se iniciou foi quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Mas na descida desse monte, como você já conhece essa história, encontrou o povo adorando ali o bezerro de ouro. Por esse motivo, então, ele quebrou as tábuas da aliança. E aí a tradição diz que Moisés, ele subiu o monte novamente na presença do Senhor no dia 1º de Elu, e 40 dias depois ele desceu com as segundas tábuas da lei no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Por esse motivo também o Yom Kippur ele é considerado um tempo de uma nova oportunidade de arrependimento e de perdão. Nesse dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote deveria realizar 2 sacrifícios, sem mácula, em que um deles era escolhido através da sorte. Levítico 16:3. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Levítico 16:3. Levítico 16:6 diz: Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e por sua casa. Um para a purificação do santuário, e aí o outro não era sacrificado, mas era levado vivo e enviado para o deserto para Azazel. Que um era sacrificado e o outro era levado ao deserto, representa Cristo. O bode emissário, assim como o primeiro, deveria ser sem mácula e sem defeito também, o que também aponta para Cristo. Em Hebreus 9, 11 e 12 diz: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O dia da expiação vai apontar para a obra da redenção de Jesus, mas Cristo, então, foi oferecida à humanidade uma expiação, um perdão dos pecados completo, que removeu, não só cobriu, mas removeu definitivamente, afastou a ira de Deus. Então, deu a oportunidade de nos reconciliar e ter comunhão com Ele. A figura do sumo sacerdote também é um símbolo de Cristo, porque ele se ofereceu em sacrifício e ele realizou essa expiação perante o trono de Deus. Então, não resta mais sacrifício de animais depois da expiação feita pelo Senhor Jesus ali naquela cruz. Em Levítico 25, do verso 8 e 9 diz: Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Yom Kippur, ele é também ligado ao dia do jubileu, ao ano do jubileu, que é Iobel,
que refere-se ao carneiro, que era usado o chifre do carneiro para anunciar o ano festivo. A palavra vem do verbo hebraico trazer de volta, que os escravos voltavam ao seu estado anterior de liberdade. No Yom Kippur, no 50º ano, tocava-se o shofar, como um sinal da libertação de todos os escravos hebreus, que era ali o dia do perdão das dívidas, e ali tinha o retorno dos terrenos e de seus donos originais. E essa libertação, normalmente, só ocorria no 7º ano da servidão. O ano do jubileu era um ano de liberdade e de redenção, e apontava para o ministério de Cristo, conforme ele mesmo disse quando ele leu Isaías 61, do 1 ao 3, quando ele leu na sinagoga de Nazaré, e quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro. Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao 21. Em Isaías 27, 13 diz: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Aqui se refere à última trombeta do Yom Kippur, e por isso que acredita-se que seja o fim do período da grande tribulação, que vai ter o evento da segunda vinda, onde Cristo vai pisar na terra. Isso já vai ter acontecido o arrebatamento. Este shofar vai trazer os eleitos de Deus, tanto do céu como da terra, para iniciar o reino milenar com Jesus Cristo como rei. No dia da festa das trombetas, que é Yom Teruah, dava-se início aos 10 dias de arrependimento, Yom Teruah, que é Rosh Hashanah, início do ano, que aí terminava com o grande jejum, que é Yom Kippur. Nesses dias de arrependimento, os portões dos céus eram abertos, que era em Rosh Hashanah. E 10 dias depois, com o toque do shofar, que era um encerramento em Yom Kippur, ocorria o fechamento dos portões, que ali era o selamento de tudo aquilo que Deus tinha liberado para aquele ano. Aponta-se que o arrebatamento ele vai ocorrer no dia da festa das trombetas, que é a abertura dos portões. Então, após o arrebatamento, durante a grande tribulação, haverá um tempo de arrependimento, que serão dos que ficarem. Porém, vai ser um tempo de muita angústia, muita aflição de alma. Então, com o estabelecimento do governo maligno do anticristo nesse tempo, os juízos de Deus vai vir sobre a terra e levarão o povo judeu ao arrependimento. Vai ser evidenciado assim o significado profético do dia da expiação, o arrependimento. E aí, consequentemente, também a conversão do povo de Israel. O final desses dias vai terminar no dia do julgamento, onde o livro da vida vai estar selado e os portões dos céus também serão fechados. A figueira representa Israel. Irei ler aqui Mateus 21, 19 e depois Mateus 24, 32 e 33. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus, ele amaldiçoou a figueira que estava coberta de folhas e estava em plena primavera, que é de março para abril e maio.
ela tinha que ter fruto, por ser uma árvore que ela é típica de cerrado. Então, no inverno, ela perde suas folhas e só volta a brotar no final da primavera. Há 2 safras de figos, o figo temporãos e os figos seródios. As 2 safras, elas amadurecem no verão. Na estação da primavera, a figueira, ela não deveria estar coberta de folha, mas ela estava. Então, deveria também ter frutos. Jesus amaldiçoou por enganar pela aparência. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo exército romano e se iniciou o período ali do inverno para a figueira de Israel. Em Mateus 24, Jesus ali faz uma lista de vários sinais que aconteceria, que antecederia, na verdade, a sua volta. E ele comparou a proximidade desses eventos com o reaparecimento das folhas da figueira, lá de Mateus 24, 33. Em Lucas 21, 24, Jesus indica quando seria o final da estação de inverno para aquela figueira. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Israel, então, ela foi pisada. Israel foi pisada e foi espalhada por quase 2000 anos. Mas ela ressurgiu no ano 1948 como nação. Escatologicamente, nós entendemos que a figueira amaldiçoada por Jesus e que secou, começou a brotar em maio de 1948. E aí, desde então, nós temos presenciado o ressurgimento das folhas. É interessante notar que Israel ressurgiu como nação no mês de maio, justamente no final da primavera, que é uma época em que a figueira começa a ficar verde e os figos temporãos, então, eles começam a brotar. Jesus disse que quando a figueira começasse a brotar, estaria próximo o verão. O verão é uma estação do amadurecimento dos figos, que começa a ser colhidos de junho para julho. Mas a grande colheita, que é seródia, começa de agosto para setembro, que é o mês de Elu, mês de arrependimento, e termina de setembro para outubro, mês das festas. Como nós vimos, o verão é o início do tempo para o arrependimento até Yom Kippur e a preparação para o dia do julgamento que estava por vir. A estação do verão chegou e está próximo ao tempo de arrependimento de Israel. Então, por conseguinte, também o arrebatamento da igreja. Nós devemos olhar atentamente para a figueira, que é Israel, para não perdermos de vista os acontecimentos, o cumprimento profético que está se desenrolando diante de nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.